Bom dia, igreja. Eu os saúdo e os cumprimento com a santa paz do Senhor Jesus. Amém? Deus Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus que tudo pode, faz e opera milagres, prodígios e maravilhas. Soberano e amado Deus, Deus de poder, de honra e de misericórdia, aqui estamos diante de Ti para Te agradecer por mais um momento, por mais uma manhã de domingo na Tua presença, por estar, poder ministrar a Tua palavra, Senhor, e dizer o quanto o Senhor é bom. Obrigado por mais uma oportunidade, Senhor, porque sabemos que Tuas mãos não se encontram encolhidas, nem seus olhos fechados, nem ouvidos tampados e nem lábios selados. Sabemos que o Senhor nos ouve, nos vê e fala conosco. Então, acerca do Teu poder e da Tua graça, Senhor, fale com o Teu povo, Pai, fale com a Tua igreja, porque precisamos da Tua misericórdia, precisamos, Senhor, do Teu perdão. Ó Pai, Filho e Espírito Santo, toma toda a nação nas Tuas mãos, entra com mão poderosa sobre a terra, Senhor. Entra, Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, em todas as cidades, municípios, países. Entra, Pai, com seus governantes, Papai querido, trazendo libertação, entendimento, discernimento, cura para esses corações, Senhor, para que possam ter, Pai, bom senso em governar as suas cidades e países. Ó Pai, Filho e Espírito Santo, toma nas Tuas mãos, Senhor, os presídios masculino, feminino. Entra com a Tua mão misericordiosa, Senhor, nos asilos, orfanatos. Toma nas Tuas mãos, Senhor, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, o setor da Cracolândia. Toma, Senhor, as ruas. Toma, Senhor, as esquinas. Entra, Pai, Filho e Espírito Santo, nas UPAs, UTIs, pronto-socorro, Senhor. Toma nas Tuas mãos, ó Pai Todo-Poderoso, as casas de recuperações. Entra, Pai, Filho e Espírito Santo, e dê, Senhor, Deus, Pai Todo-Poderoso. Dê a todos, Senhor, a libertação, a cura, a salvação, porque sabemos que Suas mãos não se encontram encolhidas, nem seus olhos fechados, nem ouvidos tampados, nem lábios selados e nem pés atados. Sabemos que o Senhor nos ouve, nos vê e fala conosco. Então, acerca do Teu poder e da Tua graça, fale conosco, Senhor. Fale com o Teu povo, fale com a terra. Fale, Pai, Filho e Espírito Santo, e não permita, Pai, que nós sejamos, Senhor, totalmente dispersados, Senhor, que nós não venhamos a ser roubados a palavra de nosso coração pelo adversário, pelo tentador, porque a Tua palavra é viva, a Tua palavra vive, Senhor, e ninguém pode suportar, Pai, a Tua palavra que vem como fogo, como brasas vivas do Seu trono que vem do céu em nome de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, é o poder, a honra e a glória para todos sempre. E se Deus é por nós, igreja, quem será contra nós? Ninguém. E operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o que Deus fará na minha e na tua vida, pois Ele é Deus. Amém? Porque a palavra do Senhor, ela vem nos dizer que no livro de Deuteronômio, quando o Senhor ele veio falar no livro de Deuteronômio, capítulo 25, versos 3, aliás, 23, verso 5, ele vem dizendo sobre a bênção e a maldição também. Porque ali, quando Balaão ele fez o que ele fez, aí o que Deus ele pegou e proclamou aí? Para que ele viesse a se instituir com a bênção. Foi dado a ele bênção, mas ele trouxe também a maldição. Por quê? Porque ele se dividiu. Ele
se dividiu, foi um profeta que se dividiu. Ele ali argumentava com o inimigo para poder entregar o povo. Mas Deus transformou a bênção que ele estava fazendo em maldição. Porque o Senhor pode fazer. O Senhor tem o todo o poder de realizar. E também ele transforma a maldição em bênção. Porque ele tem esse poder. Então o Senhor, ele vem nos dando poder. Ele vem nos dando poder e autoridade para que nós venhamos a transformar a maldição em bênção. Mas o Senhor não permitirá que a bênção se torne maldição. Só quem tem o poder de fazer da bênção maldição somos nós. O Senhor não. Somos nós mesmos. Porque o Senhor nos abençoou com sorte de bênçãos. Mas nós, muitas das vezes, não suportamos a trilha. Nós não suportamos o processo. Nós não suportamos as provas, as tribulações, as adversidades. Aí é onde que nós transformamos as bênçãos em maldição. Caminhando para o erro, caminhando para o pecado, destituindo aquilo que Deus nos construiu. Quem destitui somos nós. Porque o livro de Deuteronômio vem dizendo no capítulo 28, no versículo 1 até o versículo 14, ele vem dizendo sobre as bênçãos que foi nos dada. Ele fala que bendito é o fruto do seu ventre, bendito é o fruto dos animais, bendito é o fruto do teu campo. Então tudo se torna bendito até o versículo 14 do capítulo 28. Mas quando nós começamos a servir outras coisas, a errar, a pecar e a caminhar para o abismo, nós transformamos tudo em maldição. Então do versículo 15 até o 68 é maldição. Nós mesmo começamos a derrubar a nossa casa, nós começamos a constituir erros e mais erros, porque nós achamos, com aquela mania do achismo, pensamos que podemos tudo fazer e tudo realizar. Mas se não for pelo poder de Deus e por amor, nada faremos. Tem que ser tudo por amor. Não é para mostrar para um, para outro que você faz, que você fez, não. É amor, porque a palavra nos ensina, se não for por amor, nada fazeis. Nada, não fareis nada. Então tem que ser com amor. Se você faz algo, estica a mão, estende a mão para alguém, tem que ser por amor, com amor. Se você dá um copo d'água, tem que ser com amor. E não para mostrar, eu fiz, olha que eu dei. Aí tirar aquela fotozinha e postar nas redes sociais. Eu dei uma marmita. Eu dei uma blusa, eu dei uma meia. Olha só o que eu fiz. Não. O que importa é se é com amor, se é por amor. Por amor. Porque quem tem que ver os seus feitos não é as redes sociais. Deus não precisa de redes sociais para te abençoar, para te erguer, para te levantar. O que Deus vê com os olhos, com os 7 olhos de fogo, os seus feitos, os meus feitos, Ele vai te abençoar, vai me abençoar. Porque tudo será sob medida, igreja. Não é por obras que nós vamos herdar. O homem carnal pode até te dar ali uma premiação. O homem carnal pode até te dar um valor opcional na sua conta. O homem carnal pode te dar prestígio, dar like, dar isso, daquilo. Eu quero ver o like levar você para o céu. Eu quero ver o joinha levar você para o céu. Eu quero ver isso levar você para o céu. Não entra, não entra. Não entra, porque se não for por Jesus, queridão, não entra. Pode ter milhões, trilhões de like, trilhões, milhões de joinha, milhões, trilhões de compartilhamento, trilhões e milhões. Se não for por amor, por Jesus, não entra. Porque quem está diante da porta é o Pai. Então, para você conhecer o Pai, vai ter que conhecer Jesus para ir com Ele. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. É dessa maneira, igreja. Então não adianta joinha, não adianta isso, não adianta aquilo. Então não adianta você postar porque você deu uma marmitinha pro sem teto, que você foi lá, fez isso, cortou o cabelo dele, fez aquilo, deu um banho, não. Se não for por amor, tem que ter amor. Porque é fácil você amar um parente, ou um filho, ou uma filha,
para você o que é mal. Agora eu quero ver você amar o estranho que lhe fez, causou tanto mal, e você amar, você perdoar. Se é para perdoar, você não precisa alisar, você não precisa abraçar, você não precisa estar ali, não. O perdão, ele é mútuo. Se você perdoar, o Deus, ele conhece o teu coração, o meu coração. Então perdoe, porque o perdão lhe trará dádivas, o perdão lhe trará coisas boas. Então tem que ter coração perdoador, espírito perdoador e amor. Se não for por amor, não adianta. Não adianta. Não adianta. Você não consegue. Você não faz nada. Eu falo isso para vocês porque eu sempre fui uma pessoa que o que eu tenho para fazer, eu faço na hora. Depois, passou. Eu não sou o tipo que fico agrupando, guardando aquilo, não. Sabe? Maquinando, não. Ali, acabou. Ali, se eu me excedi, se eu gritei, se eu xinguei, se eu fiz isso, se eu gritei, é ali, aquele momento, acabou. Mas eu não fico ali, sabe, maquinando, guardando, não. Eu jogo fora no lixo. Eu não guardo esse rancor nem esse carbono comigo, não. Isso daí te deixa velha, doente, cansado. Tá me entendendo? Então é dessa maneira. Então eu tenho que ter bom siso, eu tenho que regozijar no Senhor. Eu sou o templo do Espírito Santo. E o templo do Espírito Santo não pode guardar coisa suja. Tem que ter amor, tem que ter disciplina, dignidade, caráter. É dessa maneira, a casa tem que estar arrumada. Porque quem está habitando é o Espírito Santo de Deus. Então é dessa maneira que eu ajo. Uma certa pessoa, há muitos anos atrás, ela fez coisas muito ruins para mim. Muito, muito ruim. E chegado um dia, eu a encontrei. E ela ficou olhando para trás, porque ela queria ver se era eu ou se não era. Ela ficava olhando e eu atravessei a rua e ela na outra esquina atravessou também. Aí ela pegou e falou, ela me chamou pelo apelido, Pita. Aí eu olhei para trás. Aí ela pegou e falou, você é a Pita, né? Eu falei, sim. Aí eu confesso que não me recordei dela, porque ela estava muito diferente. Ela estava bem envelhecida, bem, sabe? Não era aquela pessoa que eu havia conhecido. Os anos passam para a gente vai envelhecendo, sim, mas ela estava bem judiada. Eu falei para ela, não estou lembrando de você. Aí ela disse para mim, eu sou fulana. Eu falei, nossa, como você está diferente? Ela falou, a vida não foi tão boa comigo como foi com você. Eu falei, não, amada. Depende do que passamos na vida. Tem pessoas que suportam o processo, tem outros que não suportam. Mas para mim suportar o processo, eu tenho alguém que me ajuda, me auxilia e cuida de mim. Porque eu vim para Cristo. E ela pegou e disse para mim, eu já muitas vezes, eu tentei ir na sua casa, mas não consegui. E hoje eu encontrei você para poder dizer para você e te pedir perdão de tudo que eu te fiz. Aí, sabe quando passa aquele filme na sua cabeça, na sua mente? Passa um filme. Um filme passou na minha mente de tudo que ela tinha me feito. Aí eu olhei bem para ela e falei, amada, a Bíblia me ensina que as coisas velhas ficam para trás. Então não se coloca vinho novo em odre velho, e nem vinho velho em odre novo. Eu sou uma nova criatura. Eu te perdoo, já te perdoei lá atrás. Todos aqueles que mal me fizeram, eu já perdoei. Eu não guardo esse carbono. Ai, Pita, mas eu falei, amada, eu não preciso andar com você, estar com você, grudada em você para mostrar que eu te perdoei. Quem sabe no meu coração é Deus. Ele sabe. Fica em paz. Aí ela pôs a mão no peito e falou, ai, eu estou em paz. Eu falei, amém. Aí eu dei um abraço nela e falei para ela, parece qualquer hora lá, vai tomar um café. Se é no dia de hoje, eu ia falar para ela, eu ia convidar ela para tomar chá, porque o café está tão caro.
Mas aí, como era lá atrás, eu falei, vai tomar um café. Agora o café tá de olho. Então, a gente tem que brincar, né? Mas aí passou uma semana ao máximo. Aí eu comentei com uma outra pessoa, eu encontrei fulana, nossa, eu quero ajudá-la, né? Nossa, mas de tanta coisa que ela te fez, eu falei, gente, não importa, pelo amor de Deus, para. Né? A gente tem que ajudar um ao outro. Aí a pessoa falou para mim, então, eu tenho uma notícia não boa para te dar. Eu falei, o quê? Ela falou, ela faleceu. Você vê? Assim, Deus, ele faz coisas na nossa vida e ela precisava me encontrar para ela ter paz. Porque ela não estava tendo paz. E a vida não foi fácil para ela. Né? Mas que Deus conforte, né? E que essa alma tenha tido pelo menos um recurso com Cristo. Não é verdade? Então é o que a gente passa. Então, a gente tem que fazer o bem, como eu sempre falo, não importa quem, mas fazer para Deus, que você é imagem e semelhança. Não é para redes sociais. Não, faça. Porque, sabe, aquilo que você faz no oculto, Deus está vendo. Então, por isso que a Bíblia nos ensina, entra dentro do teu quarto, feche a porta e fala em secreto com Deus. É o que eu faço. Você está me entendendo? Eu faço. O pessoal fala, nossa, você não está nem eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí. Se a pessoa fez isso, fez aquilo, faz aquilo, para mim, eu não estou nem aí. Você está me entendendo? Eu ando com a minha cabeça erguida, sorrindo para a vida, porque eu gosto de viver, eu gosto da vida. Você está me entendendo? Não importa se ela não está boa, se ela não está boa, se ela está boa, se não está, é problema dela se ela não está boa a vida. Mas eu vou continuar numa boa. Está me entendendo, gente? Deus é maravilhoso. Então façamos por amor. E com amor. Com amor, por amor. Façamos o bem. Não importa a quem. Amém, igreja? Então, bora lá para a palavra que se encontra no livro de Lucas. Eita, Jesus amado, aleluia. Aí o Senhor fala aqui no livro de Lucas, no capítulo 13, com o título de A Necessidade de Arrependimento. Então, quando o Senhor ele fala aqui, ele vem dizendo assim: e naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus disse-lhe: cuidai-vos que estes galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas. Não vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé, e os matou. Ele fala, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Aí o Senhor ele vem com a parábola da figueira infrutífera. E ele diz no versículo 6, e dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse aos vinhateiros: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Cortai-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Amém, igreja. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus que tudo pode, faz e opera milagres, prodígios e maravilha. Que seja o Senhor a continuar a falar pela boca de tua serva e que não provém palavra de mim mesma, mas palavra que provém da boca e do trono do Senhor. Aqui quando o Senhor ele vem falar do arrependimento, como estava falando até agora, para
que venhamos a nos arrepender e também tratar com amor e por amor. Porque a Bíblia nos ensina, no livro de 2 Crônicas 7, ele fala: e o seu povo que me chama pelo teu nome, não se arrepender do teu pecado. Ele fala, se não se arrepender do teu pecado e não se converter, ele não vai poder fazer nada. Ele não vai poder, mas se ele se converter e se arrepender de todo o seu coração, aí o Senhor, ele diz, eu descerei, virei sobre a terra e os perdoarei. Então é dessa maneira que o Senhor fala comigo. Tem que ser de coração, e ele também fala contigo. Tem que ser de todo o teu coração, tem que se arrepender. Tem que poder pregar o bom siso, tem que pregar o amor, tem que pregar o amor. Quem é Jesus? Jesus é o amor. Qual é a maior semente? É o amor, igreja. Ele fala comigo e fala contigo. Ele chega em mim e fala para mim através do profeta João. Eu não tenho, ele fala com Pedro e João, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda. Olha só que tremendo. Aquele paralítico levantou. Ele saiu andando. Um homem que ficava anos diante da porta da Formosa, um homem paralítico que era posto na porta para mendigar, era posto para pedir esmola. Mas quando Pedro veio diante dele e ele disse, eu não tenho ouro e eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Por que ele disse que não tinha ouro nem prata? Porque se ele desse esmola, quanto tempo aquele homem estava lá pedindo esmola na porta da Formosa? Ele não era curado. Ele estava lá do mesmo jeito. Ele ganhava alguns trocados, depois saía da porta, no outro dia lá estava ele de novo, ganhava mais outros trocados. Mas quando Jesus tomou Pedro e João, disse, vai na porta da Formosa, porque lá tem um homem ao qual eu vou aplicar prodígios, milagres e maravilha. E ele vai saber que o dinheiro que ele ganha na porta da Formosa, o dinheiro que ele ganha em redes sociais, disse aquilo, não chega ao nível do que eu vou fazer. Porque Jesus veio para fazer milagre. Jesus veio para operar um milagre, prodígios e maravilha. E ele chega diante daquele paralítico, como ele chega diante do cego, como ele chega diante do moribundo, como ele chega diante do sepulcro de Lázaro, quando ele para o cortejo da viúva de Naim, ele diz, levanta, e quando ele diz, levanta, o morto ressuscita, paralítico anda, cego vê, mudo fala, filha de Jairo desperta do sono, aleluia. É dessa maneira, igreja. O homem dos milagres está passando na terra. O homem dos milagres está chegando na minha e na tua casa. Ele está entrando na minha e na tua vida se você permitir. É dessa maneira. Nós temos que abrir a porta do nosso coração para que ele entre. Nós temos que abrir a porta do nosso entendimento para que ele faça. Então é dessa maneira que temos que fazer. Nós temos que agir porque somos representantes de Cristo na terra. E quando ele chega diante da figueira, que aquele agricultor vê que ela está ali há 3 anos e não dá fruto, tanta gente está dentro do ministério, tanta gente está ali, só entra, senta, ouve a palavra e vai embora. Não se lança para nada, não se levanta para nada, não faz nada. Só faz para poder ser visto, mas para Jesus não faz nada. Tá só lá, é como Cadillac dentro de uma garagem. Tem beleza, tem brilho, mas não tem motor, só tá lá. Parado, imóvel.
ganhando poeira, ganhando pó. E assim são muitos cristãos, muitas pessoas que vão para um lugar, ocupam o lugar do outro para ter prodígio e não faz nada. Não faz nada, não se lança para nada. Não trabalha para a obra, não trabalha para Cristo, a não ser para si mesmo. Não tem mudança, coração podre, coração vazio, cabeça cheia de intriga, contenda. Tudo isso com ódio, fúria. E aí só se reveste, só se transveste de crente, de cristão, disso, de empresário, de grande agricultor, grande isso, grande aquilo, mas no fundo não é nada disso. Porque Deus, ele fez o quê? Ele tirou Nabucodonosor do trono, igreja. Ele tirou Nabucodonosor do trono e pôs no campo e falou, agora vai ser bicho, vai comer capim. Olha aí. Olha o que Deus faz. Ele destrona reis, igreja. Ele destrona reis. Então, quando Deus ele vai e dá uma ordem, que a ordem vai ser para destronar, ele destrona. Olha o que ele fez com José. José foi vendido, foi traído pelos seus irmãos, foi espancado, foi preso, foi humilhado, foi acusado. Ele tinha que passar pelo processo. Mas quando José, ele estava na prisão, ali, ele era a hora de Faraó sonhar. Faraó sonhou. E quem estava preso? O copeiro e o padeiro. E ali estavam presos na mesma cadeia que José. Só que José, através de Deus, discerniu o sonho do padeiro e do copeiro. O padeiro vai ser enforcado, o copeiro vai viver e vai ser solto. Quando o Faraó sonhou, olha só, aí o copeiro disse, lá na prisão tinha um homem que discerniu o sonho. Todos aqueles profetas, aqueles sábios, sacerdotes que estavam dentro da casa de Faraó, não tiveram poder para discernir o sonho dele. Porque o homem sonhou com uma coisa estranha. Ele sonhou com as vacas magras engolindo as vacas gordas. Ele sonhou com as espigas mirradas e estava engolindo as espigas frondosas. Você está me entendendo? O que quer dizer isso? Haverá fome na terra, igreja. Nós vamos ter dinheiro para comprar e não vai ter o que comprar. Nós vamos ter alimento e não vai ter como comprar. Olha aí. A Bíblia está dizendo isso. Porque o único lugar que tinha comida era no Egito. Sabe por quê, igreja? Porque o Egito foi sábio através de José. José, quando chegou dentro da casa de Faraó, tinha que ser no tempo de Deus. Deus, ele faz as coisas na minha e na tua vida no tempo dele, igreja. Deus, ele não deixa o tempo dele vazio, nem você sozinho. Ele faz no tempo dele. Porque José foi descrito e foi firmado e foi ali por Deus. O propósito era que ele fosse governador. Mas o propósito de Deus não falha. Porque ele passou pela trilha do processo. Ele passou por tudo isso. Até que ele chegou na casa de Potifar. Foi acusado, mas ele tinha que ir para a prisão para que o sonho e o propósito de Deus fosse cumprido. Muitas das vezes Deus te coloca numa trilha, Deus te coloca num caminho e você não entende nada. Mas você vai entender lá na frente o processo quando você chegar no propósito. Porque o processo de Deus, ele é árduo. O processo de Deus dói, machuca. Você geme, você chora, sente dor. Mas ele está te treinando, te capacitando, como está fazendo comigo e contigo, como ele fez com José. Mas José foi para aquela prisão e lá ele ficou. Só que os planos de José, de Faraó, era sonhar. E os planos de Deus era pôr José como governador. Só que o copeiro saiu da prisão. Se José fosse para lá, como ele havia prometido que ia falar de José para Faraó, José ia ser o empregadinho do palácio.
palácio. José ia para lá para limpar o chão de Faraó. Não! O propósito de Deus era que José fosse para o Egito para governar. Deus não ia tirar José da onde ele tirou, um processo que ele passou para pôr ele para limpar chão de palácio. Tá me entendendo? E nem para ficar servindo bandejinha para Faraó. Então o que Deus fez? Deus fez Faraó sonhar no tempo certo. E Deus fez o copeiro se lembrar de José no tempo certo. Aí ele diz, lá na prisão tem um homem que discerniu meu sonho. Manda buscar. Aí, veja bem. Para José chegar diante de Faraó, José tomou um belo banho, fez a barba, aparou o cabelo, se vestiu muito bem, colocou vestes limpas, tá? As roupas sacerdotais para ir de frente a Faraó. Aí o povo, aí eles vão e falam assim para mim e para você: nossa, você se veste assim? Você se arruma assim? Porque eles acham que só porque nós somos cristãos tem que andar mendigando, se arrastando. Então o povo pensa que isso é humildade. Isso não é humildade. Isso aí é relaxo. Humildade é uma coisa, relaxo é outra. Porque o ímpio ele faz festa, você tem que ir toda arrumada. Nego compra até roupa nova para ir para a festa, para mostrar para os outros que ela está bem arrumada, que ele está bem arrumado. Aí você vai de qualquer jeito diante da presença de Deus. Não. A Bíblia me ensina lá no livro de Êxodo que nós temos que se purificar, lavar as nossas vestes e ainda ficar sem relação sexual. Não importa se você é casado. Para poder ter a presença de Deus. Olha aí. Está lá no livro de Êxodo. Basta ler. Está me entendendo? Então por que vai de qualquer jeito na presença do Pai? Não tem que ser de qualquer jeito não, igreja. Tem que ir com categoria. Tem que ir bem vestido, arrumado, purificado, sim. Você está me entendendo? É dessa maneira. Porque as pessoas muitas das vezes te julgam com a roupa. Porque se você põe uma roupa assim, nossa, olha lá a roupa. Isso é roupa de crente. Por quê? Tem roupa de cristão? Então, se fosse assim, todo mundo tinha que andar como andava antigamente. Os tempos mudam. As coisas avançam. Hoje, você pode ver que a Bíblia está dentro do celular. Quando a internet cai, a palavra cai junto com a pessoa, porque ela não leva mais Bíblia para a igreja. Então, está dessa maneira. Você está me entendendo? Então, os tempos são outros. Mas a Bíblia nos fala que temos que guardar a palavra no nosso coração. Entendeu? Ele fala, escreve a palavra na tábua do seu coração. Então é dessa maneira. Então quando José foi diante de Faraó, o que ele fez? Ele foi falar com Deus e ele discerniu o sonho de Faraó. E ele disse, olha, as vacas magras engolindo as gordas é a falta da carne na terra. As espigas mirradas engolindo as frondosas é falta de cereal. Falta de grão. Olha aí. Você está me entendendo? E é o que vai acontecer. É o que já aconteceu e vai acontecer porque os tempos serão difíceis. Lembra quando faltou feijão, não tinha arroz, o povo estava tudo que nem louco, brigando por causa de comida dentro do mercado? Você está me entendendo? E não vai ser diferente, ainda está por vir. Hoje você vai no mercado para fazer uma compra. Antes você fazia uma compra de R$700, R$800, R$400, até de R$200. Você trazia coisa pra caramba. Hoje você vai com R$400 no mercado, você traz 2 sacolinhas. Você está me entendendo? Porque quando você olha a máquina registradora, você cai para trás. Aí você começa a tirar isso, tirar aquilo outro. Você está me entendendo? Então tá dessa maneira. Vai ter o que comprar e não vai ter dinheiro para pagar. E vai chegar o tempo que você vai ter o dinheiro, mas não vai ter o que comprar. Por quê? Porque a terra vai ficar sem alimento. A terra vai ficar sem grão. A terra vai ficar sem carne. Como foi em outros lugares, em outras terras, o único lugar que tinha comida era no Egito.
E Deus preparou José para fazer o quê? Administrar. E ali o tempo da administração, então nós que começamos a desperdiçar, começa a guardar. Para desperdiçar com isso e com aquilo. Para desperdiçar e começa a guardar. Porque foi assim que José fez no Egito. Começou a guardar, a estocar. Porque quando os tempos ruins vieram, a fome chegou na terra e não tinha o que comer. Mas o Egito tinha para vender. Está me entendendo? E Deus colocou um profeta dele dentro do Egito para poder fazer essa distribuição para o povo que não era do Egito. Olha aí. Então a comida veio do Egito. Aí tem gente que tem aquela coisa, porque eu conheço muitos assim, sacerdotes de orixá, que são pais de santo, que eles falam pais de santo, mas eles são zeladores, né? A palavra correta é zelador ou zeladora. Então eu tenho amizade com esse pessoal e eles me ajudam muito assim, que eles fazem o trabalho da Casa da Cultura com alimentação para eu fazer as coisas, para levar para a rua, para levar para as comunidades. Aí tem gente que é cristã, que se diz cristã, fala assim, nossa, você pega essas coisas deles para fazer. Eu peguei e falei, escuta, deixa eu falar para você, não sei se você lê Bíblia, mas eu leio. José, ele administrou a alimentação lá no Egito. Era de lá do Egito que vinha, que era o único lugar que tinha. Eu falei, então vai ler Bíblia e não me enche o saco. Aí eu já falo logo, eu não tenho muito saco com esse povo não, sabe? O povo não lê Bíblia, não tem entendimento da palavra e fica falando bobagem. Porque o Egito era o único lugar que tinha comida. Você está me entendendo? E era lá, e o pessoal ia ter que comprar. E o pessoal que me ajuda dá de graça. E se é no dia de hoje, você ia ter que pagar, neném. Você está me entendendo? Então, eu leio Bíblia, eu vou na palavra. Então, se a palavra é viva e vivifica a minha vida, que pode me parar o homem? Pode nada. Está me entendendo? Então, é dessa maneira, igreja. É dessa maneira que nós temos que fazer, que nós temos que atuar. A palavra. E José se realizou. Administrou, porque o próprio faraó disse, quem que eu vou pôr para administrar se não for você? E ali faraó colocou José. Aí aqueles que não discerniram o sonho, faraó disse que era para matar. Olha só o que José fez. Não, mata não, deixa eles aí. Por que vai matar? Olha só. Ele poderia falar, mata mesmo, que não serve para nada. Como tem muita gente que faz isso. Não, já está morto. O que precisa é ressuscitar. Ouvir a palavra, se libertar. Aí José foi sábio. Então nós temos que ser sábios, ter sabedoria. É por isso que eu sempre falo, Senhor, não mata meus inimigos, não. Eu oro pelos amigos e pelos inimigos. Para o Senhor dar vida, saúde e deixar eles todos de pé. Porque eles vão cair no próprio tropeço deles. Para o que é que Deus vai matar? Não precisa matar não, deixa eles vivos. Porque o que vai decair eles é quando o Senhor me levantar no palco da glória e da vitória. Isso daí vai matar o seu inimigo. Porque você quer ver seu inimigo ficar triste e desolado, é ele te ver de pé. É dessa maneira, igreja. Então, para que vai matar? Já está morto. Porque cada vez que ele te vê passar de pé, é um grau de vida que ele desce. Tá me entendendo? Porque ele faz tanto para te derrubar e te ver de pé. Então vai matar para quê? Deixa vivo. Porque quem vai cair sobre os joelhos é ele. Você está me entendendo? Então é dessa maneira, porque não foi assim que que Moisés fez, que o povo estava contra Moisés. Aí Deus falou para Moisés, eu vou matar esse povo. Ele falou, não, Senhor, não mata não. Se eu vai matar esse povo, o que Faraó vai dizer? Que o Senhor trouxe o povo para o Egito para matar? Que o Senhor é um Deus que não tem responsabilidade? Não, deixa eles vivos. Eles vão ter que ver. Sabe por quê? Eles tinham que ver o mar abrir. Eles tinham que ver Israel passar. E Faraó tinha que ver o exército dele afundar. Eita, papai, olha aí, igreja. Você está me entendendo? É dessa maneira que Deus faz. Deus é sábio. Então nós temos que ter a sabedoria para poder agir. Então continue orando pelo seu inimigo.
Enquanto ele está te amaldiçoando, você ora para abençoar. Ora para abençoar, porque as bênçãos que você deseja para ele, as bênçãos que virão para você. Você está me entendendo? Porque é dessa maneira, porque toda maldição que a pessoa lança sobre mim, sobre você, vai ser para ela mesmo, não é para você, é para ela. Nós somos blindados. Nós somos blindados com sangue carmesim. Então a maldição vai ser para ela. Toda palavra maldizia que elas vêm lançar para mim ou para você, vai ser para ela que vai cair. Você está me entendendo? É para ela. Então, quando a tua boca abrir, porque boca que abençoa não amaldiçoa. Então, vai e abençoa. Abençoa, porque é o que eu sempre falo. O que você deseja para mim é na tua porta que vai bater. Está me entendendo? Porque eu não estou nem aí. Eu não desejo mal para ninguém. Eu só falo, Senhor, ó, está nas tuas mãos. Aquilo que você deseja para mim é para você que virá. Então, saiba o que você deseja para a pessoa. Eu só oro e eu vou orar, eu vou para o joelho. Porque joelho no chão, de pé para enfrentar a multidão. Está me entendendo? Então faça. Faça. Porque Deus vai fazer coisas grandes na tua e na minha vida. Da mesma maneira que ele fez na vida de José. José governou 40 cidades do Egito. E é assim que Deus vai fazer na minha e na tua vida. Você vai governar. Você veio para governar. Você não veio para ser governado. Deus te chamou por cabeça. Deus me chamou por cabeça e não por cauda. Então é dessa maneira, igreja. Se levanta nesse chão. Levanta no chão da humilhação. Porque Jesus está na terra. Ele está na terra e está na porta da minha e da tua casa. Se ele bate e abre. Tu ceará com ele e ele ceará contigo. É dessa maneira, igreja. Então se levanta desse chão. Saia da humilhação. E se arrependa dos seus pecados, dos seus maus feitos. De todas as armadilhas, ciladas, fofoca, defamação, que fez para outro, para o seu próximo. Se arrependa. Se arrependa do que você fez. Peça perdão a Deus. Para que Deus possa exaltar a sua vida. Para que você possa ter paz. Porque não tem dinheiro no mundo que compra a paz. E nós temos que ter paz. Quantas pessoas que te apontam, me apontam, deixa apontar, deixa falar. O que nós não temos é que retrucar. E eu passo desfilando e dando glória a Deus. Eu glorifico a Deus. Estou passando pela prova dando glória a Deus. Está me entendendo? Vou ficar no chão da amargura, no cantinho da aflição, da desolação, derrubada, aflita, coitadinha de mim, cai fora, vou nada. Vou ficar de pé. De pé. De pé. Porque a nossa mente é mente de Cristo. E nós temos que favorecer. Então, faça. Porque a cura de uma enfermidade veio também de sábado. Então, o Senhor é Senhor do sábado. Ele é Senhor do domingo, Ele é Senhor de todos os dias, de todos os momentos, de todas as horas e minutos e segundos. Ele é o Senhor das nossas vidas. Então, acredita. Então, para de ser uma árvore infrutífera e começa a dar frutos. Porque quando Deus fala de dar frutos, não é comparando que você é mãe, que você é pai, não. Não. Dar frutos é você buscar essas almas perdidas, é você ir pregar o evangelho, porque é o que a Bíblia fala. E de pregar o evangelho a toda criatura. Está me entendendo? Então é isso. Deus está sabendo que cada alma que você ganha, cada alma que você livra, cada alma que você apresenta a Jesus, é uma pedra na sua coroa. Então eu me preocupo com essa pedra na minha coroa. Eu não estou preocupada com isso, com aquilo, se alguém vai dizer, vai falar. A obra que Deus deu nas minhas mãos, como vocês sabem, igreja, é uma obra diferenciada. Eu não estou aqui para encher a casa de oração de pessoas, de membros.
A obra que Deus pôs nas minhas mãos é obras para eu ir para um lugar, para outro, pregar, ministrar, ajudar, fazer os trabalhos que faço de aconselhamento, atendimento, é ir nas biqueiras, é falar com o traficante, ir para as cadeias. É isso que Deus faz. Ir nos morros, quando sou convidada, vou para os morros, nem conheço, mas vou para lá, chego lá, porque quem me conduz e quem me caminha é o Senhor Jesus. Então é dessa maneira. O meu trabalho nas mãos de Deus é diferenciado. Eu não estou aqui para encher salão. Estou aqui para poder fazer uma missão. E a missão que Deus pôs nas minhas mãos é essa. E de pregar o evangelho a toda criatura. E fulano me chama para ir numa cadeia pregar, eu vou. Me chama para ir para eu vou. Eu fui convidada, como eu já falei para vocês, para ir para o Putz Clube. Aí eu idolei e falei, Putz Clube? O que será que é? Falei, putz, né? No português é puta. Aí eu falei, eu vou, pessoal. Você vai? Eu falei, eu vou. Eu fui convidada, eu vou. E eu mandei a resposta no e-mail, eu vou. Pode falar a data aí que vocês querem que eu vou. E fui. Fui pegar. Tá me entendendo? Eu fui convidada para ir, eu fui. Então, foi para isso que Deus me chamou. Ele me tirou da onde ele me tirou da gandaia, do crime, da macumba, da zoeira. Tirou o revólver da minha mão, colocou uma arma poderosa chamada Bíblia e falou, agora vai e faz. Agora vai ficar no cantinho porque fulano me aponta, fala que eu sou isso, que eu sou aquilo. Eu estou um pouco me importando. O que importa é o que Jesus diz que eu sou e que Deus sabe quem sou eu. Então eu não estou preocupada com os outros. Faça a mesma coisa. E vamos pregar o evangelho e vamos para cima de Satanás, porque o nosso Redentor vive. O túmulo está vazio. Amém, igreja? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus que tudo pode e faz, que opera milagres, prodígios e maravilha. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos prospere e nos exalte. E também vamos felicitar todas as mães, como todos os dias é dia das mães. Não é só o segundo domingo de maio. É todos os dias, de segunda a segunda, é celebrado. Então, o filho que celebra e faz sempre as coisas à mãe, porque eu, quando tinha minha mãe, e até hoje, eu dou bênção à minha mãe, mesmo ela não estando aqui de corpo presente. Mas eu sempre falava, bênção, mãe. Eu saía, chegava, bênção, mãe. Eu acordava, bênção, mãe. Tudo assim. Então, até hoje eu digo, pensa, mãe. E quando a minha mãe estava dentro de um caixão, eu beijei a mão dela e disse, pensa, mãe. Porque aí o pessoal está pedindo bênção para o defunto. Falei, era defunto, vivo ou morto, ela é a minha mãe. Não foi tirado isso. Então, até hoje, eu digo, pensa, mãe. Até ainda hoje eu ainda falei, benção, mãe. Hoje é dia das mães. Então, benção, mãe. Então, deu para entender? Eu não sou hipócrita de pegar e comprar presentinho e vou dar para quem? Né? Então, eu não sou hipócrita, mas eu dei a benção à minha mãe, mas hoje eu tenho um pai, que o meu pai também já é falecido, mas eu tenho um pai, que ele é pai e minha mãe. Ele não morre, ele não falece, ele não envelhece, e ele diz que vai sempre cuidar de mim e jamais eu vou ficar órfão. E o meu pai é Deus, tá? Então eu tenho o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então eu quero agradecer a todos e que o Senhor dê sempre proteção, prosperidade a todas as mães e os filhos venham a ter discernimento, entendimento, venham a ter respeito e peça a bênção para a sua mãe todos os dias e a favoreça todos os dias, não só no segundo domingo de maio. A favoreça e a respeita, né? Para nós temos que respeitar, porque eu respeitava a minha mãe. E até hoje, né? Não tenho lá muitos respeitos, não tenho assim atenção tanto assim de filhos, mas isso não importa. Por quê? Porque eu tenho filhos carnais e tenho filhos espirituais. Então é dessa maneira. Porque os filhos espirituais foram os filhos que o Senhor mandou eu conquistar. Então são isso. Ilma, vai ganhar almas, vai fazer família espiritual.
E quando eu ficava parada pensando que eu tinha que fazer isso em 2009, o Senhor falou, os filhos espirituais, não são os carnais. E ali eu fui para cima, comecei a ir para a favela, comecei a ir para a cadeia, comecei a ir para as ruas, e hoje eu tenho filhos espirituais. Fui comprar pão, hoje já gritaram até de lá de perto da favela, Feliz Dia das Mães, minha pastora, nossa mãe. Olha aí que maravilha. Aí já passaram, Dona Pita, minha mãe, Feliz Dia das Mães. Então, isso daí é gratificante. Você está me entendendo? Porque as pessoas batem no peito e te classificam como uma mãe, como uma zeladora, como uma mulher espiritual, como uma serva de Deus. E assim eu agradeço ao Senhor. Então vamos abrir as nossas mãos para receber a bênção. Que o Senhor, que a paz do Senhor, o amor, a comunhão, a consagração e a consumação do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sempre em nossos corações. E todos aqueles que crêem, digam amém. Beijo para vocês, igreja!